Fala aí, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aula de geografia, rapaziada. Hoje vamos estar aí dando continuidade aos nossos estudos sobre o espaço rural. O tema da nossa aula de hoje, nós vamos tratar um pouquinho para a gente poder tentar entender esse movimento recente que aconteceu no espaço rural, que é a Revolução Verde. Do que se trata? Isso que a geografia tanto trabalha quando fala do espaço rural, da Revolução Verde e as suas problemáticas, né? Tudo aquilo que ela vem causando de ruim para o espaço rural. Primeira coisa, rapaziada, como sempre, eu tento sempre frisar aqui, espaço rural, predomínio de atividades primárias. A gente está sempre falando do espaço rural quando a gente está tratando das atividades do primeiro setor da economia, agricultura, pecuária, todos os tipos de extrativismo. Beleza? Não se deixem se confundir com isso. Espaço rural, predomínio de atividades econômicas do primeiro setor. Eu sempre falo isso. Vamos entender então. Revolução Verde, galera, nada mais é do que a potencialização do processo produtivo no espaço rural com a implementação de tecnologias. Foram tecnologias que foram criadas para potencializar a capacidade produtiva do espaço rural, das atividades do primeiro setor da economia que se desenvolvem nesse espaço. Do que se trata, gente? Inicialmente, a Revolução Verde teria seu start, seu início nos Estados Unidos, por volta dos anos 50 e 60. Entre os anos 50 e os anos 60, empresas estadunidenses e o governo dos Estados Unidos teriam investido na produção de tecnologia para a produção agropecuária, para potencializar a capacidade desse tipo de produção, para fazer com que se produzissem mais. Qual o intuito? A principal justificativa, se é que a gente pode dizer assim, é potencializar a capacidade da agricultura e com isso acabar com a fome no mundo, né? A ideia central, inicial da Revolução Verde foi isso, fazer com que se produzisse mais e com isso se diminuísse os bolsões de fome que atingem os mais inúmeros lugares no globo. Vamos lá. Do que se tratou essa potencialização de tecnologia, galera? Se tratou de sementes, fertilizantes e máquinas agrícolas. Do que se trata? Sementes geneticamente modificadas que tinham a capacidade de serem mais resistentes e de terem uma produtividade maior. Fertilizante, na forma dos mais variados agrotóxicos, que eram produtos químicos utilizados na lavoura, que tinham várias funções distintas, desde acabar com pragas, desde acabar com o mato, desde potencializar o crescimento das plantas, até ativar a semente. Muitas sementes da Revolução Verde só são ativadas com o uso de fertilizantes químicos específicos, galera. E o maquinário, que foi diretamente como a indústria entrou no campo com seus equipamentos. Máquinas que colhiam, plantavam, aravam a terra e com isso faziam ali o trabalho de várias pessoas. Uma única máquina agora tinha potencial para fazer o trabalho de 10, 20, de 30 pessoas distintas. A Revolução Verde se caracteriza por utilização de tecnologia, o que a gente chama hoje de agricultura moderna. E, como eu disse, a intenção inicial era aumentar a produtividade do campo para que o campo pudesse acabar com a fome. Não existiria mais fome no mundo se nós produzíssemos mais. Só que isso acabou não acontecendo. Hoje, nós produzimos mais alimentos do que podemos consumir, porém ainda existem vários bolsões de fome espalhados em diversos lugares do mundo, principalmente o continente africano, algumas áreas do continente asiático também são bem caracterizadas pela fome, devido a também conflitos que acontecem nesses territórios. O que acontece? O que aumentou foi a produtividade do setor primário, a produtividade do espaço rural aumentou, mas isso também aumentou o lucro das grandes empresas. As empresas que inicialmente, junto com o Estado norte-americano, investiram na potencialização, também lucraram muito com isso. Então, um grande questionamento que damos à Revolução Verde é se ela realmente foi pensada para se estar acabando com a fome ou para simplesmente potencializar o lucro dessas empresas dos Estados Unidos. Beleza? O questionamento: acabar com a fome? Realmente acabou com a fome?
Não acabou com a fome, mas aumentou a produtividade. Sendo que esse aumento de produtividade de alimentos não atingiu as pessoas que precisam desses alimentos. Já que nos países mais pobres, mesmo tendo a população mais ruralizada, vivendo em áreas rurais, ainda você tem um pouco uso desse tipo de tecnologia. A Revolução Verde, ela não chegou nos lugares mais pobres, mas o lucro da Revolução Verde está lá, nos países centrais, que são os produtores da tecnologia, que são os detentores das patentes. Beleza? Agora, só para a gente entender, quando a gente fala de Revolução Verde, a gente tem sempre que tratar de alguns termos. A ideia é entender a importância desses termos para que com isso vocês possam compreender um pouco mais sobre esse tema. Primeiro, o termo é a segurança alimentar, galera. Segurança alimentar é a capacidade que uma sociedade tem de se produzir alimentos para atingir a todos os seus habitantes. Todas as pessoas que moram em determinada sociedade deveriam ter a sua segurança alimentar garantida pelo Estado. Porém, como eu acabei de falar, alguns países pobres não conseguem essa produtividade, não conseguem produzir alimentos o suficiente para atingir a sua população que mais precisa. Então, existem vários lugares no mundo onde a segurança alimentar da população não é respeitada. Beleza? Segundo termo importante para a gente compreender é isso daqui, ó. Commodities, né? Depende de quem está lendo. Eu falo commodities. Commodities, galera, nada mais é do que matéria-prima. São matérias-primas que podem ser produzidas e armazenadas em larga escala. Qual a relação da commodities com a Revolução Verde? Grande parte dos produtos que são produzidos pela Revolução Verde não são alimentos. Eles são matéria-prima para a produção de algum outro produto, até mesmo a produção de alimentos, mas diretamente eles não são alimentos. Vou dar um exemplo de um produto da Revolução Verde que não é diretamente feito para ser usado como alimento. A cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar na Revolução Verde, além de ser, como eu boto aqui embaixo, um dos produtos que mais recebe agrotóxico, também é utilizado diretamente para a produção de combustível. Tecnicamente, nós não estamos plantando alimentos, nós estamos plantando combustíveis, porque ela é a matéria-prima para a produção do etanol combustível. Então a agricultura não está servindo para alimentar a população, está servindo para produzir combustível. Como eu costumo brincar, está servindo para alimentar automóveis. Beleza? Só um exemplo. Produtos transgênicos, galera. Está relacionado a isso daqui, ó. As sementes geneticamente modificadas. São produtos, são sementes que foram alteradas através da engenharia genética. Essa engenharia genética produz sementes tecnicamente mais fortes, mais resistentes a pragas e mais produtivas. Seria uma maravilha, né? O grande problema, como eu disse, né? Esse tipo de tecnologia ele não atinge a todos os que precisam dela, principalmente os que pagam. E o uso de semente transgênica também é muito questionável, porque não se sabe diretamente o impacto que um produto transgênico pode ter na natureza ou na saúde humana a longo prazo. E grande parte dos produtos transgênicos são regulamentados, mas existem também alguns produtos que não são regulamentados ainda. No ano 2000 foi assinado um protocolo onde os países como é que eu posso dizer? Eles se comprometiam a fiscalizar a utilização de produtos transgênicos em seu território, desde a semente até o que ele estaria sendo utilizado na indústria. Porque até antes dos anos 2000 não existia nenhuma legislação sobre os produtos transgênicos. Ela é recente, apenas do ano 2000, tem pouco mais de cerca de 20 anos. Mas os produtos já são desenvolvidos, desde a década de 50, desde a década de 60. Estão sendo utilizados há muito tempo sem nenhuma espécie de regulamentação. E, como eu havia falado antes, os agrotóxicos, galera. Agrotóxicos nada mais são do que produtos químicos utilizados diretamente na lavoura, nas plantações, né, para ficar mais fácil para entender assim, que servem para espantar pragas, potencializar a capacidade daquela produção ou também para, como eu disse antes, ativar as sementes transgênicas, que são ali, fazem parte daquele pacote químico. Para aquela semente funcionar, ela precisa receber especificamente aquele agrotóxico. E o problema dos agrotóxicos ele vai muito além disso. O agrotóxico ele costuma ser despejado diretamente na lavoura. Isso traz uma série de problemáticas à saúde humana e ao meio ambiente. Por exemplo,
o agrotóxico ele compromete a qualidade da saúde do ser humano que consome o produto, daquele que aplica o produto na lavoura. Mas ele também afeta a qualidade do solo e da água próxima onde ele foi manuseado, utilizado. Outros problemas também é o uso excessivo dos agrotóxicos. Eu elenquei aqui alguns dos produtos que mais utilizam agrotóxicos. Entre eles, a soja, a cana-de-açúcar, como eu havia falado, o milho e o algodão. Produção de tecido, produção de alimentos e outros genéricos e produção de combustível. Ou seja, aquilo que mais se necessita, mais se utiliza agrotóxico. E, como eu já havia falado antes, grande parte desses produtos hoje são todos transgênicos. E esses produtos também são commodities. Eles são matérias-primas para utilização na indústria. Commodities transgênicos que utilizam muito agrotóxico. E outra problemática, quando você produz muito commodity, né, muita matéria-prima, você deixa de produzir alimentos diretamente. E com isso você também compromete o quê? A segurança alimentar da população, porque você está deixando de produzir alimentos para produzir matéria-prima. Beleza, galera? São só alguns dos pontos importantes e relevantes aqui sobre a Revolução Verde. Ela tem uma série de vantagens, mas também tem uma série de desvantagens que afetam a população de forma muito direta. É importante conhecer esses termos, é importante saber do que se trata para poder fazer um questionamento sério sobre aquilo que nós estamos consumindo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só falar. Um abraço.